Olá, eu, professora Patrícia Gama, professora da Escola Armindo Ramos, vou iniciar mais uma aula com o saber misturas homogêneas e heterogêneas, direcionada aos alunos do 6º ano da Prefeitura Municipal de São Vicente. Vamos começar? Mistura é a junção de duas ou mais substâncias. Esses grãos todos juntos, várias espécies de grãos juntos, estão formando uma mistura. Assim como esse copo com água e açúcar. Aqui nós colocamos um pouco de açúcar na água, mexemos, os grãos se dissolveram e mesmo assim eu tenho uma mistura. Em nosso cotidiano, estamos em contato com várias misturas o tempo todo. Vamos ver algumas delas. A água que bebemos é uma mistura de vários minerais. O ar que respiramos também é uma mistura de vários gases. O sangue em nosso corpo, que é uma mistura de vários elementos. E os metais e materiais utilizados na construção civil também são formados por mistura de várias substâncias. De acordo com seu aspecto, as misturas podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas e apresentam fases. As fases são os aspectos visuais de uma mistura. Muitas vezes estão separados por cores. Fica fácil identificar cada fase da mistura. Neste exemplo, temos açúcar sendo dissolvido em água. Após mexer, não conseguimos mais ver os grãos de açúcar. Ele foi totalmente dissolvido. Formou uma mistura homogênea. Mas, quando acrescentamos óleo em água, por mais que a gente mexa, não conseguimos uni-los perfeitamente, misturá-los por completo. Então, eles vão formar fases. A fase do óleo e a fase da água. Duas fases. Misturas homogêneas. Elas apresentam apenas uma fase, portanto, podemos dizer que são monofásicas. Podem se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso. As ligas metálicas, por exemplo, são misturas homogêneas sólidas. Olha só, quem diria que o ouro é uma mistura, não é uma substância pura. Assim como a solda, o bronze, o aço inox, eles são misturas de diferentes substâncias. O ar atmosférico, isento de material particulado, isto é, sem aquela fuligem de fumaça, por exemplo, é uma mistura homogênea gasosa. Nele podemos encontrar gás nitrogênio, gás oxigênio, argônio, gás carbônico, todos misturados e nem percebemos. A água mineral é uma mistura homogênea líquida. Nela encontramos vários minerais misturados e nem percebemos visualmente a presença deles. Misturas heterogêneas apresentam duas ou mais fases. Lembre-se, as fases de uma mistura são as porções de substâncias que não se misturam. Apenas as misturas heterogêneas formam fases visíveis. Observe esse exemplo. Nós temos óleo, água e areia. Três fases. A fase do óleo, a fase da água e a fase da areia. Neste exemplo, fica muito fácil identificar cada fase, porque elas se apresentam com cores e até aspectos diferentes. O número de fases recebe nomes diferentes. Neste exemplo, podemos ter aqui uma substância pura ou uma mistura homogênea com uma única fase, dizemos que é monofásica. Se a mistura for heterogênea com duas fases, daremos o nome de bifásica. Nessa mistura, nós vemos a fase do líquido azul e a fase das partículas laranja, duas fases, portanto, é bifásico. No terceiro exemplo, nós temos a mistura heterogênea formada por três fases: a fase do líquido verde, do líquido rosa e do líquido azul. Portanto, dizemos que é uma mistura heterogênea trifásica. No quarto exemplo, nós temos uma mistura heterogênea com quatro fases: líquido verde, rosa, azul e as partículas de cor vinho.
Portanto, dizemos que ela é polifásica. Quando tiver de 4 ou mais fases, dizemos que é polifásica. Agora é com você. Acesse nosso blog educacaobasicasv.blogspot.com e realize as atividades 63 e 64. Até a próxima aula. Tchau!